Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize, I don't understand. Are you foreign? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing, don't get it twisted. I'm not Rihanna, but boy, you a gunner, you right on my hit list. Keeping my distance, just checking the listings. I'm always aware of your current position, I just hold out to the perfect condition. E aí, bem-vindos ao segundo episódio de Como Fazer Parkour Sozinho. Hoje a gente vai falar de um tema delicado, mas a gente está num dos melhores momentos para se falar sobre esse tema, que é o das competições. Não só competições, a gente vai falar um pouquinho também de profissionalização no mundo do parkour, e a gente está num ponto em que é interessante falar sobre isso e é imprescindível talvez para qualquer um que queira levar o parkour um pouco mais a sério ou entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quando o parkour começou, ainda como uma prática muito desconhecida e com aqueles ares de mistério que a gente comentou no vídeo anterior, estava muito longe a gente ver esse momento em que o parkour virou uma espécie de um esporte, uma prática certinha, em que tem academia, tem métodos e tem competições e grupos e marcas, enfim. Então a ideia do que era fazer parkour era muito mais clara do que é hoje, como a gente já tenta sempre deixar claro em todos esses vídeos. Com o tempo, o que era óbvio acontecer começou, que eram as primeiras competições no mundo começaram a surgir. Na verdade, é importante dizer, não é como se a gente nunca tivesse experimentado o cenário de competição. Uma brincadeira entre as séries muito legal e que a gente sempre fez desde muito cedo é pequenos time trials, desafios de tempo e medir quanto tempo você consegue fazer um percurso e quanto seu amigo faz, e isso sempre trouxe um tipo de novidade, um tipo de desafio diferente que a gente gostava de treinar de vez em quando. Era um tipo de treino. Competição, pra mim, é um tipo de treino. Mas enfim, começaram as competições no mundo. Não sei dizer com total exatidão da história, mas eu lembro que acho que a primeira competição foi do Barclaycard e junto com Art of Motion também. Então foram as primeiras competições do mundo, né? No início a gente tinha uma recusa muito grande quanto a competições e, na verdade, qualquer forma institucionalizada do parkour. E acho que a gente tem certa razão, porque no início muita gente, muito filha da mãe, se beneficiou do parkour e, digamos assim, causou alguns maus nas comunidades, tanto fora quanto aqui no Brasil. E esse comportamento acho que talvez seja comum de acontecer em qualquer prática nova, de pessoas vendo o ouro que aquilo tem, o valor daquilo e, tipo, dando um jeito de usar aquilo e se aproveitar. Mas com o tempo a gente viu que era muito uma questão de pessoas e de organizações. Não é exatamente a competição que era o problema, mas como estavam tentando fazer. E, na verdade, conforme a gente foi entendendo essa coisa de se profissionalizar no parkour, a gente começou a dar aula, começou a ter as academias, começaram a ter eventos, começaram a ter várias coisas que fizeram a gente enxergar diferente essa coisa de só ser contra as competições. O ponto importante, que a gente sempre foi contra a competição, e ele é muito importante até hoje, é que a gente não treina para elas. E se algum dia competições virarem, digamos assim, o porquê das pessoas treinarem, aí eu tenho absoluta certeza de que a prática que vai ter o nome de parkour, ou seja lá o que for nesse momento, vai ser diferente da que a gente faz.
Mas enquanto a competição for algo que a gente agrega ao nosso treino, um tipo diferente de treino, uma experiência que a gente se propõe, além de ser uma forma de movimentar e de juntar a cena do parkour no mundo e nos lugares onde acontece, aí eu vejo isso como um ponto muito positivo. O Art of Motion, que é a competição mais famosa talvez, a primeira a ter um nome grande, da Red Bull, e que, digamos assim, não cunhou o termo freerunning, quem fez isso foi o Fukan, mas deu início à visão para as pessoas do que seria esse freerunning, esse parkour extremamente estético, essa movimentação bonita e difícil, intrincada e cheia de mortais e de várias coisas. E de repente, esse virou o formato básico de competição. Eu acho que ele chama muita atenção das pessoas, dos leigos, digamos assim. Então, visualmente era muito impressionante. E no início, o Art of Motion acontecia cada vez num lugar, num país diferente, em cidades diferentes, em picos diferentes. Então era muito visual. Ainda é muito visual hoje, porque acontece em Santorini, que é uma das cidades mais bonitas do mundo e tem tudo a ver com o parkour e vira uma grande festa de tracers e pessoas numa cidade inteira com uma arquitetura muito foda. Mas o que é interessante a gente perceber disso? Demorou um tempo até a gente ter speed comps, ou seja, competições de velocidade, o que é estranho. Na verdade não é estranho. O parkour sempre falou isso, de você tem que chegar do ponto A ao ponto B da forma rápida e tal. Mas ao mesmo tempo também falava para ser contra competições. Então demorou para haver uma competição que era uma competição do parkour puro. E eu lembro de quando isso aconteceu. E a gente achou muito louco. Todo mundo achou muito louco. E eu lembro que a partir desse momento, na minha cabeça veio, mas a gente não era contra a competição? A primeira vez que a gente vê uma competição que tem a ver e que não é só mortais, a gente achou legal. Então talvez não seja ser contra a competição. Depois que as coisas começaram a acontecer no mundo, aqui no Brasil a gente teve a oportunidade de ter um Art of Motion. E eles queriam o apoio da comunidade, mas era muito difícil ter o apoio da comunidade que é contra competições. Então, lá fomos nós pro Art of Motion, foi na USP, num prédio abandonado ali do lado do Paço das Artes, do lado da polícia. E foi muito louco nesse sentido. Como evento, a gente não pode esperar menos, a Red Bull é uma empresa gigante. Nesse Art of Motion eu tive a oportunidade de ser co-MC, que é tipo um co-apresentador. Tinha um cara lá, que era o Cadu, ele apresentava e narrava, e eu fazia a parte de falar, traduzir pra galera do parkour o que a galera fez. Não que eu tenha feito isso exatamente bem, mas foi divertido. O lance o show é legal, mas era muito louco ver na cara das pessoas que estavam competindo quem tava ali e tava sendo, e quem tava ali e tava muito preocupado e querendo ganhar e puto porque não tava indo melhor ou não. Esqueci de contar a parte interessante. A galera invadiu a estrutura durante a competição. E tinha um ponto, sabe? E foi importante isso acontecer. Em nenhum outro lugar isso tinha acontecido ainda. No Brasil a gente foi muito forte quanto a isso. E acho que aqui no Brasil a gente pegou muitas das ideias que vinham lá de trás e a gente, assim, abraçou muito forte elas logo desde o início. Então, no Pro Parkour Against Competition, que era o slogan de ser contra as competições, era muito forte. Então fez sentido que rolasse aquela invasão. Os caras da Red Bull ficaram muito putos, nunca mais fizeram nada com parkour no Brasil e não liberaram a estrutura para o treino depois do evento. Mas a cena do parkour aqui começou a cada vez mais aceitar um pouco esse tipo de evento grande. E aí a gente chegou no Desafio Urbano, que foi uma competição bem grande, organizada pela Rede Globo, que é um dos maiores canais de televisão do mundo. Então, novamente, alguém com muito dinheiro pode montar uma estrutura insana, porque o primeiro Desafio Urbano foi no meio do centro de São Paulo. Tinha ônibus, ponte, salto de lugar alto. Era assim, foi uma perdição de linha. Foi muito legal, foi muito divertido de ver. Dessa vez,
parecia que era parkour de algum jeito. Era chegar de um lugar até o outro mais rápido. Era um mobiliário urbano que a gente está acostumado, mas talvez nunca tenha conseguido usar, tipo um ônibus. E foi muito interessante. E aí veio, no ano seguinte, o segundo desafio urbano. De novo, a Globo teve sempre querendo fazer um espetáculo muito grande, e aí montaram no Parque da Independência, que é em frente ao Museu do Ipiranga, um lugar super histórico, super importante no Brasil. São 16 containers, 9 plataformas, 2 barras, uma rampa e mais 4 caixas de madeira. Foi bem insana também. E diferente do primeiro desafio urbano, no segundo existia uma etapa qualificatória. Então, 10 vagas, se eu não me engano, estavam preenchidas pela galera que participou da competição anterior, os vencedores e os gringos que colaram. No caso, Luiz Alckmin, Caio Willis e Callum Powell. Ninguém menos que esses 3. E a qualificatória que aconteceu no dia anterior, que ia colocar mais 10 pessoas para dentro. Isso já foi mais interessante. Primeiro porque o dia da qualificatória ele teve um ar de uma competição muito mais, digamos assim, muito mais intenso. Primeiro pela estrutura. Eu vou pôr umas ceninhas aqui para vocês entenderem o que era a estrutura do segundo desafio urbano. Foi uma das competições mais intensas que já existiu no mundo do parkour. E que também, de certa forma, exigia aquilo que a gente treinava do parkour clássico, de ser rápido, de ser direto, de ser intenso ali no percurso. Eu participei da qualificatória, não me qualifiquei para o dia da competição, ou seja, para meio que as semifinais e finais, mas foi uma experiência muito da hora, principalmente porque a partir dali eu comecei a me pôr na posição de participar das competições, e assim eu poderia ter uma forma de falar melhor sobre elas. Esse vídeo nunca poderia ter saído antes, nem antes de eu participar do desafio, nem antes das competições chegarem no ponto em que elas estão hoje no mundo e no Brasil. Participar de uma competição dessas te faz... é um momento de verdade. Vai ter uma buzina que vai tocar e você tem que fazer ali o que você treinou a vida inteira. E o que é legal disso é que a gente, pelo menos da forma como eu enxergo, e algumas pessoas que eu também conheço enxergam o parkour, ele é esse desafio constante e ele é principalmente o inusitado, o desafio de algo que eu não planejei. Não só a progressão e o treino, que também fazem parte, mas também existe aquele momento em que você tem que decidir na hora se você faz ou não, na hora se é ou não é. E esse momento de verdade, ele é o ponto alto das competições. Não tem como você mentir sobre o que você treinou. Vai dar pra ver. O resultado vai ser evidente. É aí que eu acho que a gente estava perdendo em ser contra as competições, porque elas são um campo de treino e de evolução muito grande. Elas proporcionam esse desafio do inusitado, do novo, do totalmente não esperado, e de certa forma reacendem um pouco a chama, principalmente para os tracers mais experientes, de tem coisas novas ali, eu acho que eu talvez preciso treinar mais, entendeu? As competições fazem a gente sentir que não precisa estacionar o treino, não que a gente sinta que precisa estacionar o treino, mas acontece de tempos em tempos, especialmente quando você vai ficando muito tempo na cena. Muita coisa realmente aconteceu nesses últimos, 15 ou 20 anos que o parkour existe no mundo. A gente viu as primeiras marcas, os primeiros estilos, as primeiras competições, as primeiras academias. Se você é um praticante que quer participar das competições, eu recomendo que você pense bastante, treine bastante, e tente entender esse lado de que talvez não seja importante levar elas tão a sério. É importante levar elas a sério no sentido de saber como não se machucar, saber como dar o seu melhor ali dentro e respeitar os seus amigos que estão participando e quem organiza a competição.
Então é muito bom você escolher muito bem os lugares onde você vai se relacionar. Que tipos de competição vão te interessar mais? Quais são os valores que estão sendo testados ali e se eles são compatíveis com os valores que você quer testar no seu treino. Então, se você quer ter uma carreira no parkour como atleta profissional e tudo mais, legal. As competições provavelmente vão ser um lugar onde você vai ter que estar. E vai ter que se dedicar, a gente tem que ter uma dedicação. Mas, ao mesmo tempo, não é sobre o que é o jogo. No dia que a gente comprou a passagem para ir, a gente não tinha muita opção de horário, porque a gente usa um aplicativo que a gente não tem muita opção, a gente gasta menos, mas é o ID Jovem, esse aplicativo. E tem 2 vagas por ônibus, então a gente tinha, tipo assim, dias certinhos lá que a gente, sei lá, não poderia escolher muito. A gente chegou lá 2 da manhã em Curitiba. A gente chegou em São Paulo, tipo, de tarde, depois pegou um busão e chegou lá 2 da manhã. E foi doido. Tipo, a gente não sabia como chegar na casa do amigo que estava esperando a gente. O nome dele é Lucas. Muito obrigado, Lucas, pela estadia, cara. Você é demais. Chegamos lá 2 da manhã, sem saber o que fazer. Aí a gente pegou o Google Maps, baixou o mapa para poder ver offline e saímos em busca da casa do Lucas. E a gente só foi chegar lá, tipo, umas 3h30 da manhã, muito cansado. E pegamos várias ladeiras absurdas. Foi muito bom. Tipo, mesmo tendo sido muito difícil, valeu a pena, muito a pena. Porque eu acho muito legal esse lance de não separar o treino, o modo treino, do modo, sei lá, seu normal, assim, seu dia a dia. Eu acho que é uma coisa que não se separa. A gente tá treinando e fortalecendo os nossos corpos desde, sei lá, desde a mente que a gente lê e aprende novas coisas e as experiências do mundo vão mudando a gente e a gente, consequentemente, vai lidar com o treino de uma maneira diferente. Até os nossos corpos, né? Quem treina há muito tempo sabe que é uma boa fortalecer o corpo e alongar e treinar mobilidade. E treinar, sei lá, outras atividades que talvez aliviem as tensões que o parkour proporciona em certas partes do corpo. Enfim, o que eu quero dizer é que existem muitas coisas no nosso dia a dia que afetam o nosso treinamento. Então, não existe um momento de você estar fora e dentro, tipo assim. Eu acho que é uma constante. O que nós iremos fazer, Matheus? O que fazemos todos os dias. É muito interessante botar todos esses outros tipos de treinamento, se pôr desafios em outras situações da sua vida, sabe? Não só no parkour. É quando você está aplicando uma coisa que você sabe? Tipo, eu acho que essa é a parada. A gente chegou lá na casa do Lucas de bike, assim, com a coxa destruída. E eu já sabia que todos os dias iam ser assim, porque a galera que eu ando de bike, tipo assim, anda muito mais de bike que eu. Pipola anda de bike pra caralho. O Maio anda muito de bike. E, cara, se eu não acompanhar eles só me deixam perdidos em Curitiba. Tipo assim, eles só assumem que eu vou conseguir, sabe? Eu acho que isso é meio que um jogo, assim, que vai acontecendo. que não é falado entre a gente. Que, tipo, que rola essa parada de sempre estar se testando e testando a própria resiliência, sabe? E eu acho que isso cria uma carcaça pro parkour muito braba. E aí o outro dia também já foi pancada, assim, a gente foi treinamos pra caramba e foi, resumindo, foi mais ou menos assim, tipo, todo o percurso. Tipo, até o dia da competição. Eu achei muito legal que a nossa rotina simplesmente não mudou, assim, a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente faz todo dia, tá ligado? E a gente só chegou lá no dia da competição, tipo, com uma mentalidade, assim, tipo, de... É uma parada que eu faço todo dia, então a pressão diminui, eu acho que nesses casos, assim, quando você tá com uma frequência de treino muito grande, a gente, eu acho que desenvolve um clique, assim, de realmente
eu acho que é uma percepção mais aguçada pro que tá por vir, tá ligado? Tipo, uma percepção mais aguçada, assim. E dava pra sentir a pressão da competição. Eu tava sentindo, assim, uma aura, assim, de tipo... Não é um ambiente de treino que a gente tá acostumado, sabe? Tipo, uma galera olhando e, tipo, tem um momento certo, mas, tipo, no início de todas as corridas a gente tinha uma buzina que um animador da festa, da competição, acionava, assim, a mesma buzina forte, assim, pé! Você tinha que sair correndo, então era uma parada que você não tinha o seu momento de saltar. Tipo, alguém dizia pra você o momento que você tinha que ir. Isso também foi uma parada muito... que eu realmente não estava acostumado. Isso foi uma parte que foi difícil pra mim. Essa pressão realmente afetou no desempenho de todo mundo. Tipo, tanto de erros bobos que eu cometi e outras pessoas cometeram durante as corridas. Isso foi decisivo, assim. Uma parada que eu fiz muito lá na competição foi trocar muita ideia com todo mundo e criar uma vibe de amizade, tipo assim, de treino em conjunto com o pessoal. Isso fez com que a pressão diminuísse e eu conseguisse desassociar o em volta pra só fazer, tipo... Realmente tava uma vibe, tipo assim, de treino, sabe? Meio que cada pessoa que ia, tá ligado? Eu tava, tipo, super dando dica do que eu faria pra me sair melhor, sabe? Ganhar a competição não era uma coisa que eu tava esperando, mas acabou que aconteceu. Eu tava querendo ficar, no mínimo, em terceiro lugar, pra eu poder comprar um iPod que tá me faltando. Mas eu fui ficando cada vez mais confiante de acordo com as etapas, assim, que eu fui aquecendo, entrando no clima de treino, tava cada vez ficando mais divertido. É muito louco que ganhar competição, assim, ainda mais pra mim, assim, não significa absolutamente nada. Porque, se tu parar pra pensar, como o parkour é tão diverso hoje em dia e existem várias valências, imagina uma árvore de habilidade, assim, tipo, você pode crescer pra trilhões de caminhos, igual as ramificações de uma árvore. E essas ramificações têm outras ramificações e, enfim, são todas possibilidades em cima da proposta que a gente se propõe, que pra mim é passar as paradas. E, tipo, em cima dessa proposta se constroem várias movimentações, assim, que não necessariamente são parecidas. Você vê duas pessoas completamente diferentes que fazem parkour, mas não é a mesma coisa. Tipo assim, são coisas completamente diferentes, mas ainda assim a gente chama de parkour. Assim, como são tantas valências diferentes dentro da mesma prática, é muito difícil dizer, tipo assim, quem é o melhor em uma parada, porque, tipo assim, mesmo que... Cara, tem gente de, sei lá, treinar um ano que sabe um movimento que eu ainda não treinei, tá ligado? Então, tipo, sei lá, ele é melhor que eu, por causa disso, sei lá. Eu não sei esse movimento ainda, eu posso, tipo... Entende? Tudo bom? Depende de quanto você é disposto a, sei lá, explorar movimentações novas, assim. Senhoras e senhores, meu nome é Vance Pobel, vocês podem me conhecer por Bacon Man. Eu estou gravando no cantinho do meu quarto, porque ele está completamente bagunçado. E é a única área que sobrou. E hoje eu estou aqui para falar sobre competição de parkour. E eu não vou falar sobre competição de parkour, porque eu já falei. Tem no vídeo Aprenda Parkour 3. Pipolo, por favor, coloque o link do vídeo. As competições de parkour são exclusivamente recreativas. E todos os praticantes sabem disso. Todos os competidores sabem disso. Não existe competição de parkour não é porque não deixam ou porque não querem, mas é porque não dá. O parkour não é sobre quanta coisa você aprendeu, o parkour é sobre todo esse processo de caminhada e aprendizagem. E isso, cara, só quem sabe é você. O parkour não é mensurável, o parkour não pode ser quantificado, o parkour não é objetivo, o bom é que não tem segredo, o ruim é que não tem atalho. Mas o que eu não falei foi sobre a competição de parkour de Curitiba, da Ponto B, que o Cássio organizou. E é uma coisa que precisamos falar sobre a competição de parkour da Ponto B. Por que precisamos falar? O parkour, desde que eu comecei a fazer parkour há uns 14 anos atrás, 15, eu não sei quando você vai editar esse vídeo, Pipolo, então pode ter sido 15 já.
E o parkour se modifica muito desde que ele surgiu. Se modifica de diversas maneiras, vai se reciclando, sempre tentando fortalecer os pontos fracos que se estabelece. E é muito bonito, porque ninguém pensa nisso, só acontece. E eu acredito que o futuro do parkour está lá em Curitiba, na ponto B. Não do parkour mundial, e não exatamente em Curitiba, na ponto B, mas o tipo de coisa que está sendo feita lá. Depois do evento, eu passei mais alguns dias lá e jantei com o Cássio, a gente sempre conversa muito. E ele contou o que ele está fazendo com os atletas dele. Eu não vou contar o que é, porque eu não vou dar spoiler. Fiquem aí que vai acontecer. Mas ele está dando um tipo de treinamento que nunca foi visto no mundo do parkour. Se foi, não chegou a lugar nenhum, não chegou a acontecer, não chegou a vingar. Ele está fazendo um tipo de treinamento, um tipo de interpretação dos treinos que nunca aconteceu. E eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer com isso, porque é muito diferente. É um processo contrário. O processo do praticante de parkour sempre foi um processo empirista. Eu treino meus alunos, meus atletas, como astronautas, para enfrentar coisas que não sabem o que vão vir. Você é treinado e preparado para enfrentar o desconhecido. E esse processo que está sendo criado de atleta é um processo contrário, um processo dedutivo. Empirismo e dedutivo são ideias contrárias, tá? Uma você testa para ver se dá certo, a outra você estuda para já fazer certo de primeiro. E nenhuma é teoricamente melhor que a outra, as duas são muito necessárias, porque uma recria a outra. Você não vai enfiar o dedo na tomada todas as vezes para saber se vai dar choque. Então, os dois processos são muito importantes. E o Cássio está nesse processo, que é empirista por ser a primeira vez que está sendo feita, mas metodologia dedutiva, porque ele passa de critérios e estudos para aplicar nos atletas dele. E é muito doido, cara. Eu não tenho ciência para conseguir entender direito o que ele faz, porque eu não tenho essa formação. E ele é muito profissional. Ele falava, eu conseguia tentar acompanhar por longe, porque eu entendo de parkour. Eu não sei o quão longe isso vai, eu não sei quanto isso vai durar. Com essa junção da FIG e todo esse reboliço que está rolando, e principalmente com esse mercado potencial, um crescimento árduo, que são as competições de parkour, talvez as competições sejam o novo norte do parkour durante muito tempo. O bom é, cria uma classe mais unida, onde a gente tem um contato muito maior sobre as coisas que fazem, porque os encontros de parkour já miaram, ficaram insuportáveis. Não coloca isso no vídeo, coloca um pouquinho, Pipolo, coloca eu falando o que não é para colocar. Essas competições, elas não só profissionalizam o meio do parkour, ou seja, se você é um atleta, você pode sobreviver de parkour, que é uma coisa muito nova, mas as competições, elas não só conseguem unir o grupo, elas conseguem fazer esse giro circular, ou seja, marca de parkour, camisa de parkour, atleta de parkour, uma pessoa que se destaca vai poder viajar o mundo e conhecer outras pessoas, deixa o meio mais conectado. Tem muita coisa ruim no meio, claro que tem. Eu acho que a maior coisa que eu estou em luto, que pode acontecer, que pode ser a morte do parkour, é a existência de um ponto B no parkour. A existência não da academia é boa. A existência de uma meta, de você treinar para algo, você não ser um processo de desconstrução e autoconhecimento que o parkour sempre foi e foi incrível. Mas, bem, sempre se recicla. Para quem está vendo esse vídeo e estuda educação física, ou estuda, não sei, história, mitologia, quem tem interesse por parkour vai ver que já tentaram inventar o parkour várias vezes. Ele sempre se transformou em outra coisa. Você pode pegar documentários sobre skate, documentários sobre escalada, até a ginástica olímpica, quando ela começou, ela era não competitiva. E teve essa mudança. Então, o parkour deve ser só o nome atual que essa coisa tem, que a gente faz. E esse nome talvez mude e se torne outra coisa depois de um tempo. Mas, bem, os pontos mais fodas que eu achei de Curitiba, da competição, foi a diversidade de valências que ele trabalhou. Não foi só saltar e fazer passada, e fazer vault, fazer combo precisão. Não, ele botou uma corrida de resistência antes do percurso, que, brother, correr mais de 200 metros é uma coisa que a gente só finge que não precisa. A gente, eu pego o Uber, tá ligado? Nadar também, tá? Não teve natação lá, talvez na próxima tenha, mas, putz, nadar é uma coisa que todo praticante de parkour só finge que não... No apocalipse não vai ser uma enchente, não. O apocalipse aí vai ser zumbi. Tomara que seja zumbi. Se for enchente, todo mundo morre do parkour. Não todo mundo, mas a grande maioria. E a questão de você decorar uma coisa, você decorar um nome, ou seja, um cérebro ativo. Porque a ideia do parkour, cara, não é fazer um cara que faz combo precisão longe ou dar backflip duplo de qualquer lugar. A ideia do parkour, brother, é formar um ser humano completo, pelo menos para mim. E é isso que eu prego e defendo. A ideia de autossuficiência, de você não depender das coisas à sua volta e tudo se tornar uma opção. Subir uma escada ser uma opção, porque você é livre para se movimentar da forma que você quiser.
Tudo bem que isso consiste em aceitar riscos, eu não vou entrar nessa porque eu tenho um canal que só fala sobre aceitar risco. E é isso. Eu tive a experiência de passar 3 meses competindo todos os dias da minha vida naquela porcaria daquele programa. Porcaria é o seu modo de falar, porque foi muito pesado. Mas não é a mesma coisa, principalmente porque eu tinha um time e se eu perdia, o meu time perdia comigo. Isso é uma coisa que não tem no parkour. Quando você cair e morrer, você vai morrer sozinho, ou se machucar, a dor é só sua. E é diferente você aceitar riscos quando outras pessoas dependem de você, e isso é foda, foi pesado. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido na vida sobre nada. E vocês viram que eu não sou muito bom de mira. Mentira, eu sou sim, tá? Foi só no início e no final, porque foi foda. Depois eu faço um vídeo falando sobre o programa também. Eu tô prometendo esse vídeo desde que eu saí em dezembro do ano passado, a gente tá em maio desse ano. Então, talvez demore mais um pouco, talvez não saia. Na minha cabeça ele tá incrível, vai dar muito certo. Mas eu acho que é isso que eu queria falar sobre Curitiba. Talvez as competições de parkour sejam os novos encontros de parkour e a gente se comunique e converse sobre isso. Eu só espero que as competições não assumam um caráter monocórdio, de serem basicamente sobre a mesma coisa. Quanto mais metamorfas elas forem, quanto mais elas se modificarem de uma competição para outra, mais interessante é. Porque apesar de ser um ambiente controlado e justo para todas as pessoas, ainda vai continuar sendo uma coisa que ninguém sabe o que esperar. E a gente continua tendo que treinar para tudo. Eu gosto muito de treinar pra tudo, é muito melhor. Mesmo pro vestibular, não vai botar Enem na porcaria do parkour, que é foda, tá ligado? Nem futebol. Se você tá assistindo isso, você sabe que você é ruim em futebol. Tu era um puta zero à esquerda da escola, nerd pra caraca, detestava educação física, era escolhido por último. Que não tenha futebol nas competições de parkour. Senhoras e senhores, Vance Povel, do meu humilde lar completamente caótico. Vejo vocês em breve. Aquele high five de final de vídeo. Don't try to hide, 'cause I'm gonna hug you like an animal.